Cura? Cura? Ou se cura? Mas que cura é essa? O que tem que ser curado? Ô, gente, tem bastante tempo que eu não gravo aqui, tem muita coisa acontecendo no meu mundo emocional. E às vezes organizar isso tudo num momento de silêncio é bem desafiador e maravilhoso. Portanto, vamos falar sobre cura, porque esse tema ele consegue englobar um pouco de tudo que eu tenho vivido. E mais do que isso, eu acho que é o grande momento desse despertar coletivo que a gente está vivendo, né? Dessas várias influências energéticas pelas quais o nosso planeta vem passando e pelas oportunidades que a nossa espécie tem recebido, né? Para a gente se unir, para a gente se conscientizar, para a gente cuidar um dos outros, cuidar de si mesmo, da própria saúde, cuidar do planeta, né? Cuidar do meio ambiente. E tudo isso precisa de cura. Nós precisamos de cura em relação às nossas dores, nossos traumas, nossas feridas, nossas lembranças negativas, nossos maus hábitos, nossos vícios, né? A gente precisa curar isso dentro de nós. No âmbito social, a gente precisa sim curar essas relações, né, interpessoais, a gente se encontrar num lugar de mais espaço, abertura mesmo, qualidade nos momentos de troca, de olho no olho, de honestidade, de vulnerabilidade, de confiança. E curar a nossa casa, né? Curar tudo que está dentro dela, que é esse mundão, né? A terra. Então, olhar com mais respeito para esse lugar que nos abriga, né? Que nos alimenta, que nos gera. Falar de cura é muito lindo e eu espero que não fique tão subjetivo, porque a cura ela é muito individual, mas ela também é plural, né? Essa cura ela diz respeito a todos nós. E o que eu venho observado na minha vida particular é quantas oportunidades eu estou tendo de me integrar para poder curar, né? Me integrar como um ser único, divino, amoroso, receptivo, me curar entendendo que sou parte da unidade que o universo forma. Então é um momento sim de integrar. E integrar redes, pessoas, nos conectarmos, faz parte da expansão disso, de uma cura que ela é sim planetária. Eu acredito de verdade numa nova humanidade. E eu acredito nessa nova era. E já está acontecendo, já é real. A gente não está falando de algo fictício ou lúdico. A gente está falando do chamado que muitos de vocês, como eu, estão ouvindo, né? E se você provavelmente está me acompanhando agora é porque o que eu digo faz sentido. Então você sabe que tem um convite que chegou na sua casa. E me disseram uma vez que encomendas só chegam na nossa casa porque a gente pede. Então se você está tendo a oportunidade para se interligar com pessoas que acreditam mesmo no amor, é porque você merece. É porque você co-criou isso junto, né? Então sim, eu confio na cura. E como a gente cura, né? Falei, mas diz aí, Janine, como é que cura? Em primeiro lugar, confiando nessa cura, né? Só que antes disso, você vai precisar reconhecer que está machucado, que está de alguma forma separado, está desencontrado de si mesmo e do outro, né? Assumir que fomos desassistidos em alguns aspectos
na nossa infância, que isso gerou impressões em nós, interpretações a respeito do amor, da liberdade e de todos os condicionamentos que algumas experiências geram em nós. Então, se a gente reconhece que existem essas feridas e que elas estão abertas ainda, né? A gente pode então curá-las. Então, identificar o que é que dentro de você dói, né? Onde que ainda é um ponto frágil. E nisso a gente vai descobrindo os nossos pontos cegos, porque tem muita coisa que a gente não vê, que a gente não compreende. Mas uma vivência que você teve muito remotamente pode ser o responsável por, às vezes, você ter uma dificuldade X em se relacionar, ou em prosperar, ou em realizar, ou em se comprometer, né? Ou até em se sentir merecedor, se conectar consigo mesmo, né? Desenvolver amor próprio. É um desafio comum para todos nós, cada qual com a sua história, cada qual a sua maneira, em sua proporção, mas o autoconhecimento é o caminho, né? E o contato com a natureza é isso também. Então é da nossa natureza, inclusive, estarmos juntos uns com os outros. Então eu acredito sim nessa cura que é íntima, que é profunda por meio dessa auto-observação, e confio na expansão disso. E como é que eu me curo em relação a mim para com o outro e participo da cura desse outro, né? Não rejeitando, não resistindo, não dizendo não, só por dizer. Tem muitas coisas que a vida oportuniza pra gente que no primeiro instante parecem tão absurdas ou tão difíceis, causam um desconforto, um estranhamento. Mas na verdade elas fazem parte de um grande game, um jogo, né? O jogo da vida, sim. Como todo jogo tem níveis, tem etapas. E às vezes você se confronta com uma arrebentação que parece que vai te levar para a praia, mas quando você passa por ela, você só vê o horizonte e aquele mar imenso esperando por você, abraçando você nas suas braçadas. Então respira, porque confiar nesse outro, falar de emoções com esse outro, olhar para as próprias expectativas, separar aquilo que são só ideias, ideais, do que é real, do que está se apresentando no presente momento. Conseguir ter neutralidade em relação às próprias referências, às projeções que você faz nos outros, em relação àquilo que o outro de fato está fazendo, está falando, está te entregando, ou do que ele está precisando, né? E isso é muito lindo sendo dito assim, isso é muito bonito, falar de compaixão, falar de perdão. Mas cada vez mais eu tenho percebido que está em volta de mim, todo dia, todo instante, a oportunidade de eu ser mais autoconfiante, de eu ser mais gentil comigo, de eu acolher os meus erros, as minhas sombras, os meus momentos de vazio. Quando a gente consegue verdadeiramente deixar passar, sem ficar correndo atrás do que já aconteceu, tentando entender o passado ou maquinando histórias perfeitas sobre o futuro, criando com detalhes e controle como tudo pode ser,
Quando a gente simplesmente deixa que a vida passe, que a vida seja, a gente está naquilo que eles chamam de centramento, de plenitude, de estado de graça. E nesse estado de graça, o perdão, o amor, a amizade, a prosperidade, tudo se manifesta. Porque é abundante. Abundante porque está em volta. E nós somos parte disso. Então, cada vez mais, o meu intuito aqui é que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente de verdade, para que a gente possa dar e receber. E para que, por meio dessa rede colaborativa, a gente caminhe na direção desse sol, que é o futuro para esse mundo, que eu acho que a gente merece mesmo. Eu sinto que é uma grande oportunidade, os tempos nos quais vivemos, de nos posicionarmos em relação a quem queremos ser, como pessoas, como grupos, como famílias, como sociedade. E daí, assim unidos, a gente consegue também trabalhar pela cura do nosso planeta, que está precisando tanto. Sempre tão atacado, sempre tão explorado, sempre tão destruído. Só que esse é só um movimento. Existe uma energia de construção, de preservação, de harmonia, que é muito mais poderosa. Que a cura nos empodere e que o nosso próprio poder nos cure. Digo poder no sentido do potencial, tá? Como fonte abundante de amor. É isso. Pessoas em cura curam pessoas. Pessoas curadas estão sempre em cura.